Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4. Esse tema é o tema da mensagem de hoje. Amém? Nós vamos estar falando sobre a importância de morrermos em Cristo. Hoje pela manhã o Senhor nos deu uma palavra para compartilhar com os irmãos e falamos sobre coisas velhas e coisas novas. A palavra de Deus nos ensinando algo extraordinário, dizendo que, portanto, vocês são novas criaturas, nova criação, uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, o texto que nós vamos compartilhar é esse texto de Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus, versão que eu vou ler aqui é a NVI. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu aprendi uma vez que a corrupção, ela está na nossa natureza. E o que leva uma pessoa a não ser corrupto? Falta da necessidade e a falta da oportunidade. Porque quando há a necessidade aliado à oportunidade, o homem se transforma no corrupto. E nós precisamos então nos aproximar de Deus e entender que a nossa natureza ela é nova no momento que nós recebemos Jesus como Senhor. Você adquiriu uma natureza nova. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu tenho uma nova natureza. Irmãos, eu quero frisar isso com você. Porque a Bíblia nos fala em Mateus 12:35 que o homem bom, ele tira do seu bom tesouro coisas boas. É impossível um homem bom tirar do seu tesouro coisas ruins, porque a natureza dele é boa. Mas o homem mau tira do seu mau tesouro coisas mais, porque tem a ver com a natureza. Nós precisamos estar em Cristo para sermos novo de verdade, para que a nossa natureza ela venha se conformar com a natureza de Cristo. E aí o apóstolo Paulo em Efésios fala que éramos filhos da ira, conformados ao padrão do mundo, mortos em nossos delitos e pecados, sujeito ao poder de Satanás, vivendo completamente para satisfazer os nossos próprios desejos. Olha só, irmãos, esta não era apenas a nossa condição, é a condição de todo homem sem Jesus, todo homem sem Deus, todo homem que não tomou a decisão para estar com Cristo. Ele vive nessa situação. A natureza dele é ruim. Daí tudo que ele faz não agrada a Deus. É importante entendermos isso, porque quando você está em Cristo, você adquire a natureza de Jesus. É uma nova natureza. Não existem duas naturezas se chocando. Ou você é, ou você não é. A sua velha natureza, quando você aceitou a Cristo, quando você tomou a decisão em Jesus, a tua velha natureza morreu. Porque o tema uma vez morto, morto para sempre. Porque precisamos mantê-lo morto lá no passado. Nós não podemos trazer à existência agora aquilo que já morreu. Uma vez eu conversando com uma pessoa, eu falei assim: o defunto só se ressuscita se for para a glória de Deus. Em que o seu velho homem glorificava a Deus, irmãos? No que a sua velha natureza exaltava o nome de Deus? Em absolutamente nada.
Se não exaltava a Deus, então para que trazê-lo à existência? Para que ressuscitá-lo? Para que trazê-lo à vida? Você morreu em Jesus, então continue morto em Cristo Jesus. Eu falei em Cristo. Porque quando somos mortos em Cristo, nós também ressuscitamos com Ele. Aqui vai algo interessante para nós. No momento que você aceita Jesus, você adquire uma natureza nova. Fala assim, eu, bota a mão no seu peito e fala assim, eu, em Cristo, adquiro uma nova natureza. Maravilha. Fala assim, a minha velha natureza morreu. Glória a Deus. Não pode ter dúvida quanto a isso. Você não pode pensar diferente disso. No entanto, o diabo, sabedor de que você agora tem uma nova natureza, ele vai tentar inculcar na sua mente que nada mudou. Mudou sim, gente. Você agora é filho de Deus. Tem filho de Deus aí? Levanta a mão, dê um glória a Deus. Oh! Então, se o que fazíamos trazia ira ao coração de Deus, se o que fazíamos desagradava a Deus, quando eu adquiro uma nova natureza por meio do novo nascimento, o que eu faço glorifica a Ele. O que eu faço traz glória para Ele. Precisamos entender isso, porque quando nós somos caridosos, a caridade é maravilhosa, é linda. Fazer o bem ao próximo, ajudar as pessoas, dar esmola, fazer contribuição. Irmãos, isso é tão lindo, dar cesta básica, ajudar nas necessidades, comprar um remédio, dar uma carona. São coisas boas que fazemos. Mas quando nós fazemos isso como filhos de Deus, com essa nova natureza, traz glória para o nome dEle. O Senhor é glorificado. Mas quando fazemos isso sem a nova natureza, sem a natureza de Deus, quando fazemos isso ainda na antiga natureza, ainda na prática do pecado, irmãos, por mais que seja boa, não tem valor espiritual. É por isso que precisamos estar em Cristo, porque se eu me conformo com Ele na morte, eu também me conformo com Ele, eu adquiro, na verdade, eu me identifico com Ele na sua ressurreição. Se eu morri com Cristo, eu também vivo com Cristo. Você pode levantar as mãos e falar assim, eu vivo com Cristo. Oh! Se você se conformou na morte, você também se conforma na vida. Aconteceu hoje algo extraordinário. Houve o batismo. Olha a identidade. Com Cristo eles morrem. Assim como Cristo morreu e foi sepultado, as pessoas quando descem as águas, ali há uma identificação com a morte. Mas quando a pessoa levanta das águas, há também uma identificação com a ressurreição de Jesus. Então se passou pela água batismal, você ali simbolicamente declarou para o mundo que você morreu. Agora você não pode trazer de volta aquela vida do passado que desagradava a Deus, porque a nossa condição sem Deus era muito ruim. E agora, pastor, que eu adquiri essa nova natureza, que eu faço? Olha só o que vai dizer o versículo 1 do capítulo 3. Procurem as coisas de cima, do alto. Procurem as coisas do alto. Todo crente que nasceu de novo, ele participa espiritualmente das coisas de Deus. Que não fique dúvida com relação a isso. Mas agora que eu me identifico com Deus, eu tenho que procurar as coisas do alto. Eu tenho que desejar o que Deus deseja. Eu tenho que procurar o que Deus procuraria. A minha vida tem que servir para agradar a Deus e para o seu propósito. É um privilégio maravilhoso buscar as coisas do alto, porque as coisas do alto são as riquezas espirituais, ou riquezas do reino celestiais, que estão à nossa disposição. Irmãos, sabe uma das coisas mais maravilhosas dessa nova vida? É ler a palavra e entendê-la. Uma riqueza espiritual tão profunda que Deus negou aos entendidos.
mas revelou aos pequeninos. Os sábios desse mundo não conseguem entender a grandiosidade dessa palavra. Mas os simples irmãos que nasceram de novo, quando ele abre essa palavra, o próprio Espírito revela para ele a vontade de Deus. Irmão, quando nós entendemos isso, isso é transformador, muda a nossa história. A minha avó, ela era uma pessoa analfabeta. Há quem diga analfabeta hereditária, de pai e mãe. Não sabia ler nem escrever. Mas havia nela, quando ela se converteu, havia um desejo tão grande por Deus, mas tão profundo por Deus. E ela lia, ela pegava a Bíblia, ela abria e ela tentava entender: Senhor, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina. Eu não sei como, irmãos, ela não conseguia ler um jornal. Mas Deus fez ela entender a palavra e ela lia normal, tá, gente? Ela não ficava gaguejando na leitura da palavra, não. Ela leu a Bíblia eu não sei quantas vezes, mas foi pelo menos mais de 30 vezes. Ela viveu até 97 anos, e enquanto ela teve vista, ela lia a palavra. Irmãos, são riquezas celestiais reservadas para nós. Só que às vezes nós não nos apropriamos dessas riquezas celestiais. Nós vivemos uma vida espiritual medíocre, vazia, oca, sem graça. Por quê, pastor? Porque nós não nos apropriamos das bênçãos celestiais. Somos como aquele filho daquele homem que liberou o pródigo para ir, mas somos aquele pródigo que ficou. Estamos na casa do pai, mas não vivemos como filho. A nossa mentalidade é de escravo, é de servo. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos escravos. O desejo de Deus é ter filhos, e eu me tornei um filho de Deus. Tem mais alguém comigo? Levanta a mão e dê glória a Jesus. Oh, aleluia! Isso é um privilégio, irmãos. Então, se é um privilégio, olha o que diz a Bíblia: pensai então nas coisas de cima. Para que acumular tesouro na terra? Acumula tesouro no céu. Pense nas coisas de cima. Buscai as revelações que são do alto. Que coisa linda. Quando nós olhamos para o século 21, nós vemos um povo desejoso por revelações. Não importa a fonte, o negócio dele é ter revelações. Quantas pessoas vão para as religiões, buscam a religião para ter revelação. E a religião, ela é enganosa. A religião, ela é mentirosa. A religião é uma das coisas que mais mata no mundo. É a religião. Mais do que as guerras, a religião. E grande parte das mortes na guerra, as guerras se levantaram por causa da religião. Então a religião, ela é ruim. E o que é religião? A religião é a tentativa do homem de se conectar com Deus. Essa conexão não é uma conexão de intimidade. Eles querem se conectar com Deus para ter uma visão do espiritual, do extraordinário. E o diabo, sabedor disso, o que ele faz? Ele engana os homens. Ele engana os homens mostrando o reino espiritual. Só que um reino espiritual invertido, um reino espiritual contaminado, um reino espiritual do mal. Só que o Senhor não quer que você veja o reino espiritual. Ele quer que você saiba que o reino espiritual é para você. E o apóstolo Paulo diz: por isso nós estamos assentados nas regiões celestiais. Irmãos, é muito mais do que ver, é participar. Oh, aleluia! Tem alguém comigo? Diga amém. Amém. O Senhor não quer que você tenha um conhecimento filosófico da sua grandeza. Não, irmãos. Ele quer que você experimente a sua grandeza. Ele quer que você sente a mesa e usufrua dos bens espirituais que Ele reservou para você. Então, já que você ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que são do alto. Quero continuar lendo com vocês esse texto, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Primeiro você busca. Agora, irmãos, mantenha. A versão NVI, ela é legal, gosto dessa colocação. Quando se fala de manter, fala de um desejo, mas também de um sacrifício. Porque, como foi dito aqui, nós somos o sacrifício vivo. E o sacrifício vivo, irmãos, ele não é inerte.
ele se movimenta, ele deseja às vezes sair do altar. Quantas vezes você se propõe a orar e você não consegue? Você fala assim, essa semana eu vou me santificar, eu vou buscar mais o Senhor, eu vou me dedicar mais à causa do reino, mas a semana passa e você percebe que não conseguiu mudar um tio, sabe, na tua vida, daquilo que você prometeu, você não fez 10%. Quantas vezes nos posicionamos assim de forma espiritual? Queremos as coisas do alto, mas a nossa natureza, ela é tão ruim, que nós acabamos perdendo o foco no meio do caminho. Então não é apenas buscar, mas é se esforçar para manter os seus pensamentos lá. Sabe o que é isso? Evite as distrações. Às vezes nós precisamos entender o padrão, irmãos. O diabo, ele tem um padrão. E nós precisamos identificar o padrão. Do que rouba a nossa visão, do que rouba a nossa atenção, do que rouba a revelação, do que rouba a intimidade com Deus. Quanto tempo você passa vendo o celular? Quanto tempo você passa na frente de um computador? Quanto tempo você passa diante de uma televisão? Quanto tempo você passa se distraindo? Tudo que o inimigo mais quer é que você viva uma vida comum. Que a sua vida espiritual não se difira de uma vida natural, de um homem natural. Porque ele sabe que se você pensar apenas como ser natural, você já é um fracassado. Você não vai experimentar as riquezas da sua glória. E aí quando você desejar, você vai buscar a religião e não Deus. Deus não quer que você se torne um religioso. Porque o religioso tem um problema. A religião, ela é perfeccionista. A religião, ela é como os escribas e fariseus da época de Jesus, perfeitos perfeccionistas. Por fora eram perfeitos, por fora era um exemplo, mas Jesus olhou para ele e falou assim: vocês são como sepulcros caiados, vocês por fora são bonitos, mas por dentro vocês fedem. A nossa natureza, irmãos, ela foi transformada em Jesus. E o que Jesus quer é que nós busquemos e pensemos nas coisas que são do alto. Aleluia! Nas coisas espirituais. Buscar as revelações de Deus. Não apenas o conhecimento dela, mas é buscar na sua totalidade a sua revelação. Pensar nas coisas do alto é dispor a mente, é ter uma disposição interior. Assim como o compasso aponta para o norte, a nossa vida deve buscar sempre as coisas do reino, as coisas do céu. Deve haver um desejo por intimidade, deve haver um desejo como num seriado de uma televisão, que você fica doido para saber o que vai acontecer no capítulo seguinte. Deve ter entre nós e Deus uma ligação tão ou melhor do que essa, onde você deseja todos os dias ter uma intimidade mais profunda com o seu Deus. Desejar as revelações. Hoje foi maravilhoso, oh meu Deus, eu já não vejo a hora do que vai acontecer amanhã. Se hoje o Senhor veio no meu quarto de escuta, amanhã eu verei a tua face, oh Senhor. Irmãos, olha, pensa comigo, Moisés falava com Deus como quem fala face a face. Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus. Mas sabe o que Moisés queria? Moisés queria ver Deus face a face. Moisés não queria falar como quem fala. Moisés queria ver. Ele estava inconformado. Não, isso é pouco, Senhor. Só falar contigo é pouco. Eu quero ver a tua face. Mas tu já está vendo a minha glória. Pois é, Senhor. Sarça ardente não é o suficiente. Eu quero ver a tua face. Mas tu está vendo a luz. Pois é, Senhor. A tua luz é boa, mas eu quero ver a tua face. Irmãos, tem que haver um desejo pelas coisas espirituais. Tem que haver em nosso coração um desejo e, mais do que isso, uma vontade de pensar e de permanecer pensando. Fantasiar em nossa mente até que seja real. Se projetar para esse momento. Desejar que isso aconteça.
Você não pode levar uma vida espiritual medíocre. Deus tem algo extraordinário para você. Diga, bota a mão no seu peito e fala: Deus tem algo extraordinário para mim. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pensamentos celestiais podem vir somente pelo entendimento das realidades celestiais revelada na sua palavra. Pensamentos celestiais só vêm quando você tem a sua mente centrada na palavra. Quantas vezes você já sonhou com o céu? Eu tenho preocupação de pessoas que só sonham com o inferno. Só vê demônio. Só coisa ruim, irmãos. Eu tive um sonho, alguém morreu, alguém caiu, alguém quebrou, só coisa ruim. Irmãos, está na hora de começar a ter visões celestiais. Visões espirituais. Se você está tendo atualmente pensamentos ou sonhos, sabe, fatídicos, está na hora de você começar a investir mais tempo na leitura da palavra de Deus. Senhor, me mostra o céu, me mostra, sabe, os anjos cantando naquele lindo coral, porque um dia eu vou cantar naquele lindo coral. Irmãos, eu vou cantar lá. Eu tenho o maior desejo de ver isso acontecendo. E uma hora eu vou estar lá no meio daquele povo cantando. Oh, vai ser lindo demais. Eu tenho o desejo, irmão, de chegar no céu e rever os meus amigos e irmãos. Há um louvor antigo que dizia: eu verei Abraão, Isaque, Jacó e Isaque. E ele fala vários personagens da Bíblia. Verei Timóteo, verei Paulo, vários homens da palavra de Deus. Mas sabe qual era o maior desejo do cantor? Era de ver Cristo. E ele conclui nesse hino, fala assim: eu quero ver Cristo, pois foi por mim que ele morreu. Sabe o que é bom chegar no céu? É que não vou ter essa voz de taquara rachada. Lá minha voz vai ser linda. Eu quero ver, irmãos, eu tenho um desejo de ver o Senhor, de contemplá-lo, de enxergá-lo. Que coisa linda e maravilhosa. Pois é, qual é a tua visão do céu? Qual é a tua revelação? O que você tem buscado? Qual é o dom espiritual que você tem buscado da parte de Deus? Qual é o dom? É a profecia? É a interpretação de línguas? É variedade de línguas? É o dom de curar? É o dom da profecia? É o dom da ciência? Da palavra da sabedoria? Qual é o dom? Discernimento de espírito? Qual é o dom que você tem buscado da parte do Senhor? Ou você não tem buscado dom nenhum? Está na hora de começarmos a ler a palavra, irmãos. Porque não podemos apenas pensar nas coisas do alto. Nós temos que manter o nosso pensamento nas coisas do céu. Desejar as revelações espirituais vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida. Projetar a nossa vida material, pautada na palavra. Projetar a nossa vida familiar, pautada na palavra. Nas revelações do céu. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Qual é o teu propósito a meu respeito? O que o Senhor sonhou para mim? Já perguntou isso para Deus? Vamos avançando então. Versículo de número 3. Pois vocês morreram. Irmãos, isso aqui é revelador. Eu não sei quantas vezes você já leu esse texto ou se é a primeira vez, mas eu queria que vocês lessem comigo apenas essa parte. Fala assim: pois vocês morreram. Mais uma vez, pois vocês morreram. Eu queria que você entendesse que, olha o tempo verbal dessa palavra. Vocês morreram, está no passado. Porque o tema é uma vez morto para sempre. É porque você já morreu. A tua antiga natureza morreu no dia que você se converteu a Cristo. Essa antiga natureza, ela deixou de existir. E você adquiriu naquele momento uma nova natureza.
E eu quero que você entenda algo. Morrer, essa morte mencionada em Colossenses, não é algo que Deus quer que você faça. É algo que Ele já fez. Você não precisa morrer de novo. Tu já morreu quando você aceitou a Jesus. A sua antiga natureza deixou de existir. Uma nova natureza passou a habitar em você. Você não pode tornar algo mais real do que ele já é. Você é nova criatura. Dá uma olhadinha para o seu lado aí. Olha quantas novas criaturas tem nesse lugar. Pessoas novas. Dá um sorrisão para ele, com máscara e tudo. Fecha os olhos, fala assim: você é nova criatura. Oh, que bom estar contigo, varão, varoa. Aleluia. Isso aconteceu como? Isso aconteceu, irmãos, pela obra redentora de Jesus. Jesus resolveu olhar para você e ver valor que você não conseguia enxergar. Nem você se via com tamanho valor. Você de verdade não tinha valor algum, mas Deus olhou para você e decidiu: não, esse aí vai pertencer ao meu reino. Deus, Ele redimiu você do mercado de escravo, te trouxe para o reino da luz. Ou seja, foi graças a essa obra que o seu velho homem, a sua velha natureza, se transformou numa nova natureza. O seu velho eu foi transformado num eu novinho em folha. Oh, aleluia! O seu velho eu foi destruído na morte de Cristo, e um novo eu nasceu na sua ressurreição. Você pode dizer glória a Deus? Você agora tem que se permitir. Você precisa se permitir ser controlado por essa nova natureza. Ser controlado pela natureza espiritual. Essa natureza espiritual é a natureza de Deus implantada em você. Você tem que desejar, e mais do que apenas desejar, você tem que, buscar que essa nova natureza, ela se transforma numa realidade permanente da tua vida. Você é uma nova pessoa. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu sou uma nova pessoa. Pastor, mas por fora eu percebo que ainda continuo. Pois é, irmão, por fora, infelizmente. O apóstolo Paulo, lembra que eu falei? O apóstolo Paulo, ele vai falar algo interessante. Ele fala assim: olha, ainda que o nosso exterior, corpo, se corrompa, envelheça, fique velho, fique feio, tudo caído, tudo murcho, cheio de ruga, sem cabelo. Aí, irmãos, fica ruim o negócio. Ainda que o seu exterior se corrompa. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai concluir. O nosso interior, em Jesus o negócio é diferente. Quando a nossa natureza está em Jesus, nós ficamos mais novos a cada dia. Você fica como um bom vinho, melhor a cada ano. Eu posso garantir para você que está em Jesus, que você está muito melhor hoje do que no dia que você levantou a sua mão para Jesus. É ou não é? Você está muito melhor agora do que você era há 2 anos atrás. Porque se você não está melhor, algum problema tem. Algum problema tem, e esse problema é sério, é grave. Talvez o diabo está conseguindo implantar na sua mente que você é apenas um homem natural, é apenas um ser comum. Só que você não é comum, você é filho de Deus. Então viva como um filho de Deus. Aleluia! Pastor, qual é o propósito disso? Versículo 4. Olha o que vai dizer Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a sua vida. Sabe o que é isso, irmãos? Quando esse Cristo, que é a minha vida e a tua vida, quando Ele se manifestar, olha só a transformação externa acontecendo. O apóstolo Paulo, mais uma vez ele, 1 Coríntios 15, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso vale um glória a Deus?
O que é mortal se revestirá da imortalidade. Ah, irmãos, é transformação radical. É transformação total. O apóstolo João, ele vai escrever no capítulo 3 da primeira carta, ele fala assim: pois hoje nós ainda não o contemplamos como ele realmente é. Nós o enxergamos como um enigma, como enxergando por meio de um metal polido. A imagem não é perfeita, mas um dia nós o veremos como ele é, porque neste dia nós seremos como ele. É a glória de Deus na sua totalidade. Hoje você é nova criação, mas você ainda luta com a sua velha natureza. O pecado ainda está rodeando você. Você foi transformado no novo, mas o diabo tenta todos os dias te enganar. Mas quando Jesus se manifestar, o mortal, corruptível, que peca, que erra, a sua carne que não morre, pois é, irmão, nesse dia a sua carne deixa de existir e você será igual a Jesus, com o corpo glorificado. Você pode glorificar ao Senhor, aleluia. Tem essa expectativa, irmãos. Se a sua velha natureza morreu, deixa ela morta. Não traga ela à existência outra vez. Viva com essa nova natureza. Experimente ela na sua totalidade. Se entregue ao reino de forma plena. Não seja parcial na sua entrega. Seja pleno. Se entregue por inteiro. E deixa o Espírito Santo, sabe, te ajudar nesse processo. Porque aqui dentro há uma transformação radical no dia da nossa conversão. Sabe o que o Senhor fez com você nesse dia? Ele transformou você por meio da regeneração. Nesse dia você foi feito novo. Você foi feito uma nova pessoa. Mas aqui fora o Senhor está transformando você a cada dia por meio da santificação. Por isso que a santificação ela é processual. Mas enquanto você luta com você mesmo, haverá um momento em que o seu externo, o seu exterior também será cheio de glória, assim como o seu interior. Então, irmãos, não perca tempo, continue buscando as coisas de cima. Lembra, você não é mais o que você era anos atrás. Você é uma nova criatura para a glória de Deus. Você pode glorificar ao Senhor, exaltar a Ele, bendizer a Ele. Oh, aleluia! Glória a Deus!